Juntamente com a análise de malha, a análise nodal, ela é um dos métodos de análise de circuito que a gente mais utiliza. A gente utiliza para basicamente tudo no que diz a análise de circuitos elétricos. A gente utiliza para superposição, a gente utiliza para teorema de Thevenin, a gente utiliza também a análise nodal para teorema de Norton, além de aplicações que estão além de circuitos elétricos, que envolvem o assunto de eletricidade, mas que usam conceitos de circuitos elétricos, como máquinas elétricas e instalações elétricas. Como que funciona a análise nodal? Como é que a gente resolve a análise nodal? Bom, primeiramente, pela definição, a análise nodal ela é um procedimento genérico para análise de circuitos. A gente vai utilizar tensões nodais como variáveis de circuitos. Por exemplo, aqui nesse circuito abaixo, as nossas variáveis de circuitos vão ser a tensão aqui nesse nó 1 e aqui nesse nó 2. E também, não, mas não menos importante, esse nó aqui, referente ao terra. Só que, claro, a tensão aqui no terra é 0 volts. Então, quando a gente for fazer alguma relação entre os nós 1 e 2 com o nó terra, obviamente esse nó terra aqui ele vai ser desconsiderado da conta, por ser um elemento nulo, basicamente. Mas diferente da análise de malha, onde a gente utiliza as tensões dos componentes e usa muito também a corrente como base para poder analisar o circuito, na análise nodal a gente utiliza a tensão do nó e não corrente ou tensão dos componentes, como na análise de malha. Mas como é que funciona isso? O que que a gente tem que fazer para poder aplicar isso? Primeiro, a gente vai selecionar um nó como referência, atribuindo diferentes tensões aos nós restantes. As tensões são medidas em relação ao nó de referência. Então, por exemplo, digamos que eu esteja analisando aqui esse nó 1 e eu quero saber quanto que vale a tensão no nó 1. Beleza, a tensão no nó 1 seria a tensão V1. Só que com essa tensão passa uma corrente. Quanto que vale essa corrente? A corrente I1, ela seria V1, porque a gente está analisando aqui a tensão V1, menos zero, que seria referente ao terra, e tudo isso dividido pela resistência em que a corrente vai passar, que no caso seria 2, referente aos 2 ohms de resistência. Com isso, a gente vai selecionar o nó de referência pela primeira etapa. Na segunda etapa, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aos outros nós que não são de referência, usando a lei de Ohm para poder expressar essas correntes. E por fim, a gente vai resolver um sistema que gere um sistema resultante para poder encontrar as tensões nodais. Agora vamos resolver esse circuito aqui. Para resolver esse circuito aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai ter que determinar os nós, que a gente já determinou aqui. Um nó 1, nó 2 e o nó terra. E aí agora a gente vai analisar com base nesse nó como referência. Então vamos começar analisando pelo nó 1. Para o nó 1, nós temos basicamente três pontos de corrente aqui. Nós temos essa corrente aqui, que está passando, que eu vou chamar de I1, sendo igual a 5 amperes. Temos essa corrente aqui, que é a nossa corrente I2, e essa corrente aqui, que é a nossa corrente I3. Então, a nossa corrente 1, nós já temos informação, já temos dados, que ela é igual a 5 amperes.
A corrente I2, como eu disse mais cedo, ela seria a tensão do nó 1 pela resistência, enquanto que a corrente no nó 3, ela seria a diferença de potencial entre o nó 1 e o nó 2, ou seja, V1 menos V2 sobre 4. Por quê? Porque a corrente ela vai fluir do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Por exemplo, aqui nesse primeiro caso, a corrente ela está fluindo do nó 1 para o terra. E como o terra é zero, obviamente o nó 1 seria o ponto de maior potencial. É claro que a gente está considerando que o nó 1 seja o ponto de maior potencial. Se for negativo, como a gente está considerando que a corrente passe do nó 1 para o nó 2, se for negativo, a corrente ela vai fluir o sentido contrário. Então, aqui a gente teria essas equações aqui referentes ao nó 1. Agora, referente ao nó 2, a gente tem o seguinte. Nós temos uma corrente aqui, que eu vou chamar de I4, que é uma corrente que está entrando. Nós temos uma corrente aqui, que eu vou chamar de I5. Além dessa corrente aqui, que vai passar pela fonte de corrente, que seria o I3. No caso, a gente tem o I3, que ele é igual a 5 amperes. Perdão, a gente tem o I1, que é igual a 5 amperes. I1, que é igual a 5 amperes. I4 seria 10 amperes. E I5 seria V2 sobre 6. Porque seria a tensão no nó 2 menos a tensão no terra dividido pela resistência de 6 ohms. Agora que nós temos as nossas informações referentes a quanto que vale cada corrente, vamos analisar o circuito como um todo. Analisando aqui a corrente I1 referente ao nó 1, note que quando a corrente ela chega aqui nesse nó 1, ela se divide em duas correntes, I2 e I3. O que isso significa dizer? Significa dizer que a corrente I1 ela se divide em duas correntes, ou seja, I1 é igual a I2 mais I3. Isso significa dizer que nós temos a nossa corrente I2, que seria V1 sobre 2, mais V1 menos V2 sobre 4, que eu vou separar no mesmo denominador, e tudo isso é igual a 5. Por que 5? Porque é o quanto vale a corrente I1. A corrente I1 vale 5 amperes. Então a gente vai manipulando aqui essa fórmula para chegar aqui. V1 seria 1 sobre 2 mais 1 sobre 4, tudo isso menos V2 sobre 4, igual a 5. Para simplificar, a gente pode pegar toda essa equação aqui e multiplicar por 4, por exemplo. Multiplicando toda essa equação aqui por 4, a gente teria o seguinte. A gente teria, vamos pegar esse termo aqui. A gente teria 4V1 sobre 2, então ficaria 2V1 mais V1 menos V2 igual a 20. Então eu teria 3V1 menos V2 menos V2 igual a 20. Então, essa aqui é a primeira equação que a gente obteve com relação ao nó 1. Agora vamos para o nó 2. Para o nó 2, a gente vai ter o seguinte. Essa corrente aqui, I1, que é a corrente que a gente estipulou, ela vai entrar no nó 2. Além disso, essa corrente I4 também vai entrar no nó 2. Ou seja, nós já temos então I3 mais I4.
temos aqui I3 mais I4. Essas duas correntes vai ser igual a quanto? Note que quando essas duas correntes se entram, quando essas duas correntes se somam, elas vão gerar uma corrente I5, que é essa corrente aqui de baixo, né, do resistor de 6 ohms, mas também tem essa outra corrente aqui, que vai subir, que é a nossa corrente I1. Ou seja, o nosso sistema, ele vai ser basicamente o seguinte, ele vai ser I1 mais I5. Então, quem que é I3? I3 é V1 sobre 4 menos V2 sobre 4 mais I4. Quanto que vale I4? 10 amperes. Então, mais 10 é igual a 5 amperes, que é a corrente I1, mais V2 sobre 6. V2 sobre 6. Então, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que V1 sobre 4 menos V2 sobre 4 menos V6 sobre, perdão, V2 sobre 6, V2 sobre 6, e isso vai ser igual a menos 5. Por que menos 5? O 5 ele está aqui no lado direito, o 10 ele está no lado esquerdo. Se a gente subtrair 10 de ambos os lados, esse 10 aqui ele vai zerar, e aqui a gente ficaria com 5 menos 10, que resulta em menos 5. Agora, o que que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa equação aqui e multiplicar por 12 para anular os termos aqui. Então, a gente vai ter que 12 vezes V1 dividido por 4. Então, a gente teria 3V1 menos 3V2 menos 2V2 igual a menos 60. Então, nesse caso, ficaria 3V1 menos 5V2 igual a menos 60. E com isso a gente tem a nossa segunda equação. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar essa primeira fórmula aqui e vamos pegar essa segunda fórmula aqui. Então, a gente vai ter 3V1 menos V2 igual a 20 e 3V1 menos 5V2 igual a menos 60. Ou seja, montar um sistema. Para resolver esse sistema é bem tranquilo. Vamos pegar, por exemplo, essa segunda equação, multiplicar por menos 1, de modo que a gente tenha o seguinte: 3V1 menos V2 é igual a 20 e menos 3V1 mais 5V2 igual a 60. Então, esses dois termos aqui eles vão se anular. 5 menos 1 vai dar 4, 4V2, 4V2, e aqui vai ficar 20 mais 60, que vai ficar 80. Então, V2 é igual a 20 volts. Então, já temos o nosso primeiro valor de tensão. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Encontrar o valor de V1. Então, a gente vai ter que 3V1, vamos pegar essa primeira equação aqui. 3V1 menos 20 é igual a 20. De onde veio esse 20? Referente ao V2, só que aqui no caso está negativo, então ficaria menos 20. Então a gente vai ter que 3V1 é igual a 40. Então V1 é igual a 40 sobre 3 volts. Então essa aqui é o nosso segundo valor de tensão, referente ao nó 1. Com essas duas informações, a gente agora consegue encontrar os outros valores de tensão. De corrente, perdão. A gente consegue encontrar os outros valores de corrente.
Então aqui a gente tem o nosso valor de I3, nós temos aqui o valor de I2 e o valor de I5. Então, I3, I2 e I5 já têm os seus valores definidos agora. Então, I5 seria V2 sobre 6. Quanto que vale V2? V2 vale 20. Então, a gente teria aqui 20 sobre 6, que, confirmando aqui pelos nossos cálculos, dá 3,33 amperes. A corrente I2, ela seria 40 sobre 3, e tudo isso dividido por 2. Então, 6,67. 6,67 amperes. Já a corrente I3, ela seria 40 sobre 3, que dá 13,33, menos 20. Tudo isso dividido por 4. Então, menos 1,67. Então, menos 1,67 amperes. O que isso significa, essa corrente negativa aqui? Significa que o sentido que a gente estipulou para a corrente está errado. E que, na verdade, a corrente I3 ela está indo do nó 2 para o nó 1, e não o contrário, como a gente disse anteriormente. E com isso, a gente analisou todo o nosso circuito. A gente analisou aqui todos os elementos, todas as variáveis, tudo completo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe o like, se inscreva no canal e até a próxima.